Ok, pessoal, bem, aqui é mais um vídeo sobre a série de Airflow, né, de manipulação do Airflow. E esse vídeo tem como objetivo dar um entendimento melhor sobre o Airflow em si, né, sobre os conceitos básicos que regem todo o seu sistema, né. Vocês podem perceber que no tutorial anterior, né, no vídeo anterior de instalação, eu comentei no final que a gente executou uma DAG, executou um arquivo lá chamado tutorial, que na realidade é uma DAG, né? Só que eu não expliquei o que são as DAGs, né? E como são manipuladas dentro do software. Então esse vídeo tem esse objetivo. Primeiramente, né? Vamos falar do que são DAGs, né? DAGs, eu peguei esse texto aqui de um site. Ele não é um conceito novo, né? Mas basicamente ele é um grafo. É um grafo que tem duas propriedades. São grafos dirigidos e acíclicos. O que isso significa, né? Um grafo direcionado, né, que é dirigido, é quando todos os seus vértices, né, que fazem parte do gráfico, são conectados por arestas que indicam uma direção bem definida. Ou seja, você percebe uma clara ideia de direção na execução das tarefas no Airflow. Por exemplo, no tutorial, né, que foi isso aqui que foi executado, a gente percebia claramente aqui, nessa visualização, que a primeira tarefa ia ser essa daqui, que ia ser executada, e as outras tarefas que iam ser executadas seriam essa sleep e essa templated, né? Ele possui uma direção bem definida de execução de tarefas. Beleza. E a outra característica é que são acíclicos, né? Ou seja, quando estamos diante de um grafo onde não há ciclos de deslocamento para o mesmo. Por outras palavras, é impossível ir de um vértice do grafo, passar pelos demais vértices e terminar no vértice onde a jornada começou. Ou seja, não tem como eu ter loop de tarefas na minha DAG, né? Por exemplo, se eu executar essa print date e depois executar isso aqui, em uma DAG não tem como, depois dessa execução aqui, voltar para essa execução aqui novamente. Não tem como passar pelo mesmo vértice duas vezes, ok? Então, essas são as propriedades das DAGs, né? Então, e essas propriedades elas trazem algumas características consigo, né? Algumas vantagens, né? Por exemplo, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada bem definido, né? Por ser direcionado. Isso garante que a nossa rota vai sempre de um ponto de origem ao ponto final. E não podemos retornar por essa rota. Foi o que eu falei nesse momento. Isso é bom para manter o controle das tarefas a serem executadas. Aqui é outra característica, né? Modifica uma relação entre vértices, reescreve toda a DAG. Se eu modificar e colocar uma tarefa aqui no meio, eu modifico toda a DAG, né? A execução, o seu fluxo. Eles são paralelizáveis, ou seja, eu posso ter execuções de tarefas em paralelo ao mesmo tempo, né? Eu posso, depois da execução disso aqui, eu posso executar essa e essa ao mesmo tempo, né? Eu posso fazer isso sem muitos problemas na DAG. E são redutíveis, né? Eu posso criar uma estrutura básica deixa eu ler aqui. Uma propriedade exclusiva das DAGs é que sua estrutura pode ser reduzida a um ponto ideal, onde seu caminho atende a todos os relacionamentos especificados nele. Isso significa que é possível reduzir as relações dos vértices a um ponto mínimo, ou seja, eu posso deixar as tarefas bem otimizadas para uma determinada característica de DAG, né? Deixar o mínimo de vértices possíveis. Beleza, entendendo o conceito de DAGs, a gente vai ver agora como elas são trabalhadas no Airflow. Beleza. Abrindo o software Airflow, temos uma página semelhante a esta, né? Essa daqui. Eu já abri aqui, né? Para relembrar, vocês têm que digitar aquele comando lá. Deixa eu digitar novamente. Airflow Web Server -P 8080 para definir a porta. E no outro terminal eu digito Airflow Scheduler. Aí essa vai ser a tela de exibição, né? Que vocês vão encontrar. Beleza? Cada um desses elementos da lista representa uma DAG diferente, né? Cada exemplo aqui, cada arquivo desse, cada exemplo dessa lista, cada elemento é um arquivo Python que ele é representado como uma DAG no Airflow. Por exemplo, esse tutorial aqui, né, o mesmo que a gente estava usando,
se eu visualizar ele aqui, ele tem essas 3 tarefas aqui, mas na realidade ele em si ele é um arquivo, ele é um arquivo Python. Aqui é seu arquivo com as suas linhas, né, os seus comandos. Depois a gente vai dar uma olhada nisso, que ele representa uma DAG, basicamente. Toda aquela lista lá são arquivos Python que representam DAGs para o Airflow. Beleza? Então, teremos a seguinte tela, né? Foi o que eu mostrei. E nessa tela aqui, a gente já consegue ter alguma ideia de como a DAG ela é no Airflow. Perceba que temos 3 blocos, que eu já tinha mencionado anteriormente, né? A print date, sleep e templated. Cada bloco desse é chamado de task, né? Task é tarefa em inglês. Basicamente, uma task é uma tarefa que é fundamental a ser executada para que o processo todo seja concluído. Por exemplo, eu tenho um problema, eu posso dividir ele em partes e cada parte vai fazer alguma coisa. Vai ter alguma função específica. Tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, depois tem que fazer aquilo. Mas todas essas tarefas separadas têm um objetivo em comum, com um todo. Basicamente é isso. A task é isso. Ela é um bloco fundamental para a construção da solução geral do problema que eu quero resolver. Ok? Então, continuando aqui. Pelo gráfico, né, nós podemos ter uma visualização muito boa da execução das tasks, né? Nós percebemos que naquela execução, primeiro foi executado o print date, depois foi sleeping e depois templated, né? Se executássemos a DAG, veríamos essa sequência de execução através do código de cores. É importante entender também o código de cores aqui, né? Mencionado aqui em cima. Basicamente, cinza quer dizer que a execução daquela tarefa em específica está na fila para ser executada, ainda não está executando, mas irá executar no futuro breve. Essa aqui, o verde claro, indica que está executando. Verde escuro quer dizer que executou e foi concluída com sucesso a sua tarefa. E vermelho quer dizer que a execução da tarefa falhou em algum ponto do processo, né? Existem essas outras cores aqui, mas elas não são tão relevantes quanto essas 4 primeiras aqui. Então, beleza. E mais uma coisa a ser mencionada a respeito da task, né? É que existem diferentes tipos de tasks. As tasks elas podem ser uma execução de uma função Python, podem ser uma execução de um comando no terminal, elas podem ser, enfim, elas podem ser também uma função Python que vai fazer um branch. Daqui a pouco a gente vai, no próximo tutorial, no próximo vídeo a gente vai ver como é que funciona esse tipo de task. Mas basicamente a gente tem que ter essa ideia que task ela pode ser uma função Python, pode executar no Python, pode executar no Bash, que é no terminal, né, do Linux. Enfim, tem diferentes tipos e a gente vai dar uma olhada nisso. Então vamos para a execução das DAGs em si, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, para executar eu tenho que clicar nesse botão superior esquerdo, né, da minha DAG escolhida. No caso a DAG escolhida foi a tutorial. Beleza? E executando, para acompanhar a execução, né, eu posso clicar na task e clicar no botão log, que eu vejo a execução da task em tempo real, basicamente. Deixa eu só fazer isso aqui para vocês poderem ver. Está executando. Eu posso clicar na task escolhida, clicar em log. E aqui eu tenho mais detalhes acerca daquela task, né, da execução, como é que tá acontecendo, né? Por exemplo, ó, rodando, não sei o que, na data tal, enfim, aqui eu tenho detalhes sobre a execução daquela task em específico, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, teremos uma visualização mais detalhada, e é isso, basicamente esse é o fundamental, é o básico para entender Flow, para entender DAG, aliás, no software Flow. Então vamos criar a nossa primeira DAG, né? Para criar uma DAG, nós primeiramente devemos criar uma pasta. Aqui
essa pasta aqui foi criada automaticamente, né, na home, que eu defini através daquela variável airflow home no vídeo passado. No caso, a gente tem que criar uma pasta dentro desse airflow. Essa pasta vai se chamar degs. Beleza? Criei a minha pasta aqui. E dentro dessa pasta degs eu tenho que colocar os meus arquivos que eu for criando, que são degs, né? A partir dessa pasta aqui, o Airflow lê essa pasta e atualiza essa lista de degs que ele tem aqui. E vai aparecer posteriormente a DAG que eu criei. Então, vamos lá. Criei a minha pasta degs, né? Eu podia ter usado o comando. Eu criei manualmente, enfim. E após isso, criamos um arquivo Python nesse diretório, que representa a nossa DAG. Criar chamado teste.py, né? Um arquivo Python. Ok. Aí eu abro esse arquivo em algum software, né? Editor de código. No meu caso aqui eu vou usar o VS Code. Beleza, tá aqui. Então, em seguida, a gente tem que colocar o seguinte texto no arquivo. Vou copiar o texto, colar aqui, mas eu vou dar uma explicada melhor no que significa. Essas duas primeiras linhas aqui indicam as importações necessárias para eu criar minha DAG. Esses módulos aqui, Airflow e Datetime, como eu especifico aqui, ele já vem com o próprio Airflow, então a gente não precisa instalar mais nada. E essa terceira linha aqui, ela indica a criação da DAG em si. A criação está especificando no arquivo Python que eu vou criar uma DAG, que é um grafo dirigido acíclico, como a gente viu anteriormente. Beleza. Para criar essa DAG, né? Essa DAG aqui eu criei com o nome DAG, tudo minúsculo. Eu tenho que definir alguns parâmetros, né? Esses parâmetros, na ordem, eles são name, que é o nome da minha DAG. No caso aqui eu coloquei o nome teste, só teste, uma string qualquer, beleza. Start date é o segundo parâmetro aqui que eu defini, e ele define o início da execução da minha DAG. No meu caso aqui foi dia 23/5/2022, e por isso também eu importei essa função aqui, né, do módulo datetime, para definir essa data. Ok. Continuando, o outro parâmetro que nós devemos fornecer é esse schedule interval. Basicamente, esse schedule interval define de quanto em quanto tempo eu quero que aquela DAG seja executada novamente. Se eu executar uma hora, eu posso definir o intervalo de execução dela, que é para ela executar novamente, né? Começar o processo de novo. Esse parâmetro ele utiliza o mesmo padrão utilizado no cron tab do sistema Unix, né? No nosso caso aqui, o que eu estou definindo na minha DAG? Eu estou definindo que a minha DAG vai executar de 30 em 30 minutos. Né? Esse parâmetro aqui é minutos, esse segundo aqui é hora, esse outro aqui, se não me engano, é por dia, a contagem de dias. Eu não lembro direito, mas como eu disse aqui, esse parâmetro utiliza o mesmo padrão do cron tab do sistema Unix. É só dar uma pesquisada como é que funciona o padrão da cron tab, que é um gerenciador de atividades no Linux. Então a gente pode dar uma pesquisada, depois eu posso colocar um link aí na descrição falando mais acerca desse padrão. Continuando, né? Definir o meu schedule interval, que é de quanto em quanto tempo vai ser executada a minha DAG. E depois eu tenho esse parâmetro chamado catch-up. Catch-up ele vai definir se devemos executar ou não as nossas DAGs que não foram executadas desde o start date, né? Desde desse tempo aqui inicial. Por quê? Porque, por exemplo, dia 23/5/2022 já passou, já foi um dia que passou. Meu intervalo é de 30 em 30 minutos. Ou seja, eu tenho muita execução perdida, de certa maneira, que já passou e eu deveria ter executado. Aí, no caso aqui, eu posso dizer se eu quero que essas execuções perdidas sejam executadas ou se eu não quero que comece a partir de hoje, né, no caso. No caso aqui eu estou dizendo false, eu estou dizendo não quero que essas execuções sejam
executadas, né, as execuções que eram para ter sido feitas antes. Eu não quero que elas executem, então, beleza, está criada a minha DAG. Opa. Continuando aqui, só um detalhe, né, que a DAG só é executada automaticamente depois do tempo do start date mais o tempo do schedule interval. Por exemplo, se eu quero uma execução automática, eu defini aqui o dia, né, dia 23/5/2022. Porém, essa execução, né, se eu tivesse uma data anterior a dia 23/5, ela não seria executada meia-noite do dia 23/5, mas sim meia-noite e meia, porque ela executa a partir do meu schedule interval mais o start date. É isso que eu defini aqui. Só como um detalhe, né? Beleza. Entendendo, né, como é que funciona, como é que cria uma DAG, como é que define ela aqui no arquivo Python, a gente tem que entender substancialmente operators. Um operator é um operador da task que iremos realizar. É o que vai definir o meu tipo de task. Lembra que aqui em cima eu disse que as tasks elas têm diferentes tipos, né? Por exemplo, uma task pode ser uma função Python, ela pode ser uma execução de um comando no terminal, e é isso mesmo. E quem define isso é o meu operator. É o operator que eu vou utilizar. No caso, eu posso usar o Python operator, que vai definir uma função Python, o bash operator, que vai definir uma execução de um comando no terminal, enfim. A gente vai ver melhor isso depois, na criação das tasks. Então, vamos criar a nossa task, né? Que é aquele blocozinho que compõe a DAG. É como se fosse o vértice da DAG. Então, vamos lá. A gente vai copiar esse comando aqui. Eu já expliquei o que significa isso daí. Colar. E perceba que aqui eu já tinha isso aqui, essa parte, já tinha essas importações. O que é novo aqui? O que é novo é essa importação aqui, essa função aqui e essa parte aqui que está dentro da DAG. Então vamos lá. O que isso significa, né? Perceba que dentro do bloco da DAG, né, eu tenho aqui um mini bloco chamado hello, né? É uma variável que recebe um Python operator. Beleza. Perceba que a gente definiu essa variável. Essa variável basicamente representa uma task que eu criei. E o Python operator está definindo o tipo de task. É uma task que vai executar uma função Python, no nosso caso. Então aqui eu passo alguns parâmetros para o Python operator. Vou aumentar um pouco aqui para ver melhor. Eu passo a task ID, né, que seria o ID da task. Cada task vai ter o seu ID de identificação, que deve ser diferente, é claro, de um para outro. No meu caso aqui eu chamei o ID de Hello World. E também tem esse parâmetro chamado Python Callable. Esse Python Callable, como eu defini aqui no tutorial, é a função Python que será executada nessa task, certo? Por isso que eu defini uma função aqui em cima. Essa função aqui chama Hello, né? E ela basicamente printa na tela Hello World. Basicamente, quando essa task for executada, essa task Hello, ela vai chamar essa função Hello e vai executar Hello World. É uma função bem simples aqui, só para a gente testar o funcionamento. Finalmente, a gente só tem que definir mais uma coisa para executar essa DAG, que é uma coisa bem importante, na realidade, quando eu tenho vários blocos de execução, que é a ordem de execução, né? Por exemplo, aqui no tutorial eu tinha três ordens, quer dizer, três blocos. E eu defini essa ordem aqui. A gente define essa ordem aqui também no arquivo Python. Onde é que eu defino isso? Eu posso definir ela ao final da minha DAG. Se eu copiar aqui o código, se eu colar, vocês vão ver que vão mudar apenas um detalhezinho, que é esse hello aqui embaixo. O que é que esse hello está dizendo? Esse hello ele indica que, como eu só tenho uma task, né, essa última linha aqui vai dizer a ordem de execução das tasks. Como eu só tenho ela aqui definida embaixo, certo?
Mas se eu tivesse mais, eu definiria através desse sinal aqui a ordem de execução. Por exemplo, se eu tivesse outra task chamada task 2. No caso aqui eu estaria definindo que primeiro vai ser executado hello, depois task 2. E é isso. Ok, irei salvar aqui. Então, Ctrl S. Ok, perceba que no final temos o nome hello, né, dentro do bloco da DAG. Foi basicamente isso que eu alterei. E agora a gente vai executar essa nossa DAG. No momento que eu salvei aqui, o Airflow ele já é para ter percebido a minha DAG, a minha nova DAG que foi criada naquela pasta. Ele deu um erro aqui. Vamos ver o que pode ser. Ah, sim. O erro era por causa que tinha o mesmo nome aqui da função, era o mesmo nome da variável que representa a task, né? Antes estava hello aqui. Aí eu só alterei o nome, botei o nome da task agora hello world para mudar. Mas basicamente tem o mesmo sentido ainda. Aqui eu estou definindo a task e essa última linha aqui eu estou definindo a ordem de execução. Ok? Ó, não deu mais o erro. Deixa eu recarregar aqui. E vamos ver se ele está aparecendo aqui na minha lista. Aqui, teste. Tá vendo? Se eu abrir aqui, temos aqui a nossa task, só tem uma task de execução, que é essa hello world. Então, né, deixa eu ver aqui o que eu tenho definido. Eu posso executar. E executando, né, eu posso clicar aqui, clicar em log para ter mais detalhes da execução, ver o que está acontecendo. Opa, peraí, tentar de novo. Pronto, agora foi. Pronto, aqui, beleza, executando e tal, aqui, hello world. Ou seja, quer dizer que funcionou perfeitamente, né? A gente já tinha visto aqui, ó, sucesso, verde escuro. Então, beleza. Era basicamente isso que eu tinha para hoje. Era só para entender o funcionamento da DAG e como criar uma DAG simples no Airflow. No próximo vídeo, nós vamos ver como criar uma DAG um pouco mais complexa, com mais tarefas de execução. E é isso. Muito obrigado.